Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Infância espiritual, esse é o tema do Papo Espírita de hoje. Eu sou Ana Cristina Sampaio, comigo no estúdio da Comunhão Espírita de Brasília, Thelma Alves, Miriam dos Anjos é a nossa convidada especial, Thaís Prado Saboia. Seja muito bem-vinda, Thaís. Tudo bem com você? Olá, bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite. Thaís, você é psicóloga, analista junguiana em formação, coordenadora do Departamento de Infância e Juventude da Casa Espírita Seara Espírita Redenção, em Goiânia. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação aqui do nosso bate-papo e a gente já inicia. No longínquo caminho de evolução do princípio inteligente, criado simples e ignorante, ao longo dos aprendizados adquiridos desde o reino mineral ao atual reino nominal, o ser agora se depara com um aprendizado mais complexo, educar a sua consciência. Com dificuldade de ver a vida além da matéria, ainda se debate ou ignora a necessidade do desenvolvimento emocional. O espírito de Joana de Ângeles, que é a mentora do médium Divaldo Franco e tem escrito uma série psicológica, ressalta em suas obras essa necessidade de nos conhecermos para nos transformarmos, ou seja, para evoluirmos. Então, a primeira pergunta, Thaís, é o que é essa infância espiritual, já que somos seres milenares, estamos aí caminhando desde o reino mineral, reino animal, reino nominal, e qual é a relação entre essa infância espiritual e o autoconhecimento? Bom, eu acho que são perguntas muito interessantes, né? A gente está falando de um processo de desenvolvimento do ser enquanto espírito, né? E se a gente for olhar, né, essa fase do espírito ainda muito infantil, a gente se remete muito à infância também, né? Porque tem características muito parecidas com a criança, né? Nós, ainda enquanto espíritos, nos mostramos muito egoístas, muito pouco conscientes acerca de quem nós somos, né? Nossa visão de nós e da vida ainda é muito limitada, né? E se a gente for olhar para o desenvolvimento nosso enquanto seres, né, numa encarnação, a gente vê como o desenvolvimento do ser humano, assim como o espírito, é um processo, né? E como cada etapa da vida nos prepara para algo lá na frente, né? Dentro daquilo que a gente precisa viver enquanto espíritos. Então, se a gente for olhar lá na infância, ainda muito imersos no nosso inconsciente, a gente tem pouca compreensão sobre nós e dos problemas que a gente vive, né? Então, o Jung diz que a criança ela não se ocupa do seu problema. O seu problema, quem se ocupa são os pais e são os educadores, né? Com o tempo, essa criança vai amadurecendo, o ego, né, vai surgindo, e a gente vai notando algo interessante, como a criança vai compreendendo e aprendendo um pouco mais acerca de quem ela é e do que, né, acontece com ela, através das experiências da vida. Então, aos pouquinhos, esse repertório vai sendo ampliado, né, e ela vai passando a compreender um pouco mais. Quando nós chegamos lá na puberdade, na entrada da adolescência, a gente já vê um pouco mais dessa natureza espiritual, né? O que esse indivíduo traz consigo, né? E uma necessidade já de romper um pouco com esse emaranhado, né, familiar, né, que ela aprendeu, né, na convivência com os pais, e já uma necessidade de se adaptar ao mundo, né? Claro que começa lá na infância, mas na adolescência a gente está muito mais social, muito imerso no coletivo, né? Etapas extremamente importantes, porque como poderia ser um indivíduo que não quer se adaptar ao social? Então, essa adaptação ela é extremamente importante, fortalece o ego, né? O adolescente está muito no arquétipo do herói, né? Querendo vencer obstáculos, vencer barreiras, se fortalecendo enquanto ser, diferente dos pais, e o que prepara para a vida adulta, né? Então, vejam,
nós estamos falando do desenvolvimento da personalidade, mas a gente também está falando a nível espiritual, como nós vamos crescendo, né, a cada experiência reencarnatória, ampliando os nossos conhecimentos, a nossa capacidade de compreender as coisas. Aqui nessa primeira etapa, né, nessa primeira e segunda etapa da vida, a gente ainda sofre muita influência dos pais, né, e de forma alguma a gente precisa colocar isso, deixar isso bem claro, que a intenção nunca é recriminar os pais, né, eu penso que os pais fazem o melhor que eles podem, de fato, né, mas a criança já enfrenta alguns desafios em relação à sua personalidade que vai surgir, né, imagina, às vezes você nasce num lar completamente diferente de você, e o esforço que isso vai ser ao longo da vida de adaptação, né, para depois eu conseguir fazer realmente o meu caminho. De fato, acontecem alguns eventos externos que dificultam esse processo de crescimento espiritual durante a encarnação. Mas eu acho que vale sempre lembrar o que a Joana fala, né? Quando, por mais que nós tenhamos problemas externos, né, que dificultam esse nosso processo de amadurecimento, Jung também fala muito disso, nós temos algo que é muito importante, que é a natureza do espírito, né? A nossa tendência a nos mantermos infantilizados, né? Quando nós chegamos lá na vida adulta, o Jung diz algo muito interessante, que é que a maior parte dos problemas que nós enfrentamos enquanto adultos dizem respeito à nossa dificuldade de amadurecer, porque nós estamos presos aí em algumas características muito infantilizadas, né? Seria aquela criança ferida, né, Thaís? Exatamente, exatamente. E é assim que a gente vê os adultos chegarem lá na frente, emocionalmente ainda muito imaturos, né? E principalmente aqueles que passaram a vida sem se dedicar a um autoconhecimento, a importância desses aspectos espirituais, viveram uma encarnação baseada nesta existência, nessa experiência, sem conseguir analisar as coisas de forma simbólica, né? O que eu tenho para aprender neste evento que me aconteceu? Né? Ele veio para mim, o que tem aqui, né, para ser apreendido? Né? Então, a gente vive num mundo que nos cobra muito o exterior, né? O que eu vou fazer, o que eu vou conquistar, e a fase adulta ainda está muito imersa nessa produção, né? O quanto eu vou ganhar, como eu vou me estabelecer enquanto profissional, a criação de filhos, o casamento. Então, veja, todo um movimento externo, né? E a própria psique, ela parece que não está muito interessada em adiantar esse processo, né? Ali até a casa dos 20, a gente ainda reflete algumas coisas, mas depois dos 30 é que parece que a gente vai, né, aprofundando mais acerca de algumas questões, né? Eu queria passar para a Miriam, que é a autora desse tema, que deve estar cheia de perguntas para fazer para a Thaís. Vamos lá, Miriam. Olha, não sou autora, não. Tem muita gente lá. Eu a fui idealizadora do tema. Plagiei Joana. Agora tá certo. Gente, é porque esse tema é tão interessante. Aí a Thaís estava falando, né, do quanto coincide a infância, a nossa vontade de não sair da infância física, né? E o quanto que a infância física tem a ver com a infância espiritual. Fiquei aqui pensando, meu Deus, na infância física, que é uma existência curta, a gente ainda bate o pé que não quer crescer, que quer continuar sem responsabilidade. Imagina um espírito que é eterno, né? Por isso que a gente tem encarnações e encarnações para aprender. E aí, Thaís, acho interessante quando você trouxe a questão da infância espiritual. Por que essa resistência? Né? Então, assim, tá certo que a gente tem isso, porque se eu não entendo isso, por que eu resisto a crescer? Eu não entendo por que eu tenho que pensar de outra forma, porque eu tenho que mudar, porque eu tenho que amadurecer, né? Por que o ser humano resiste?
tem coisas muito interessantes aí, né? Por que às vezes uma criança que está saindo da infância e indo para adolescente, ela não quer crescer? Né? Eu acompanho isso sempre. Então, as nossas resistências, por que eu permaneço naquele lugar? Eu estou vendo ali um caminho, algo legal que pode me acontecer, mas eu me prendo ao negativismo. Jung fala muito disso, né? Nossos próprios entraves enquanto seres humanos. Então, ou excessivamente negativa com o que vai vir, ou extremamente positiva com o que vai vir, ou o sentimento de inferioridade me pega também e eu não quero ir adiante, e a gente faz algumas paradas, porque eu penso que evoluir, crescer, exige responsabilidade, exige eu me colocar enquanto sujeito da minha história, né? E muitas vezes entraves internos me acontecem e eu sinto que eu não sou capaz de ir adiante. O que será que vem logo à frente? Que desafio eu vou ter que encarar? Então, acho que o ser humano se debate com muitas questões internas, né? Até que ele perceba que ele dá conta do passo seguinte e que podem vir coisas muito fantásticas no misterioso, né? Porque a vida é um grande mistério e a gente nunca sabe o que vem a seguir, né? Então, a gente não quer, a gente resiste, né? A gente fica na postura, às vezes, de vítima da vida, ou às vezes a gente fica muito inconsequente na vida, e tudo isso é a falta do amadurecimento, não é isso, Thaís? Isso, exatamente. Então, a gente vê como o espírito ainda está, né, infantilizado, e se retém em alguns ensinamentos, né? Por exemplo, Joana, quando vai falar do homem maduro, ela vai colocar primeiro o aspecto emocional, né? A importância da gente lidar com o aspecto emocional. Então, como nós ainda temos dificuldades de lidar com aquilo que a gente sente é quem nós somos, né? Então, nós ainda compreendemos o amor, por exemplo, muito mais na carência afetiva. Então, eu espero ser amada, né? Eu desejo ser reconhecida e validada. O ser maduro, ele já pensa, como São Francisco, né? Que eu saiba amar mais do que ser amado. Então, Joana fala que quando a gente vence essa primeira etapa e abandona as nossas carências afetivas, a gente está mais preparado, então, para um desenvolvimento mental, né? E porque lá no desenvolvimento mental eu já tenho condições de ficar mais atento ao que eu penso, né? A forma como eu penso as coisas, compreendendo que aquilo que eu penso se materializa, né? Então aqui a gente já não tem claro que a gente não tem uma recriminação, porque são nossas verdades, como eu penso, como eu sinto, né? Fala da minha etapa evolutiva, mas aqui eu já estou mais atento, né, a isso e conseguindo manejar isso de uma forma melhor. Onde eu vou colocar minha energia, né? Então veja como a gente vai se preparando para um desenvolvimento pessoal que implicará na realidade coletiva, né? E se eu estou me trabalhando, eu oferto isso, né, em ações muito diferentes quando eu vou para o coletivo, né? E se a gente for pensar também, o processo de individuação, ele não vai acontecer sem o meu comprometimento, né? E não vai acontecer sem meu erro, né? O Jung diz que o erro está embutido no meu processo de individuação, porque o erro é como uma fotografia. Ele me diz exatamente onde eu estou no meu processo e o que eu posso aprender a partir do meu erro. Então, uma ilusão a gente se reter numa fase, né, para não errar. Porque se eu me retenho numa fase com medo de errar, eu cometo um outro erro, que é o meu abandono, o abandono do meu processo evolutivo. Thelma, com você. Continua o nosso bate-papo. Eu achei interessante essa colocação desse processo espiritual e eu vejo que eu acho que é importante a gente colocar, pedindo a Thaís para colocar aqui para a gente um pouquinho, essa importância dos pais, né? Quando a gente recebe um filho, ou, né, vários filhos, essa importância dos pais está presente, porque as primeiras fases
até mais ou menos 7 anos, ela é que nem uma esponja, ela absorve tudo. Então, essa importância do contexto família ou do cuidador, que são as crianças que já vivem em abrigo, está presente nesse educar. Não precisa ser um presente constante, mas um presente de qualidade. E que eu acho que essa importância, vamos dizer, vamos assistir um desenho, vamos fazer uma refeição juntos, porque essa importância faz com que a criança se valorize. E essa questão de se valorizar, ela vai se olhando como um ser humano melhor, não é, Thaís? Nossa, faz toda a diferença, né? Quando você cresce num ambiente onde o amor está claro, né? O amor está na atmosfera familiar, onde os pais, né, têm o interesse no ouvir a criança, porque nós passamos séculos em que a infância foi relegada, né? Então a criança era um ser em miniatura, né? Era um adulto em miniatura apenas, né? Jung fala muito disso, como os adultos não querem ouvir as crianças, como se não tivesse nada de importante, né? E é muito interessante, por mais que a criança não apreenda todo o seu problema, ela sabe do problema dela, do jeito dela. Então, se você perguntar para uma criança o que ela entende da questão dela, ela vai te dar uma resposta. Ou seja, para dizer da importância da validação da criança, né? Se eu cresço num lar onde eu sou vista e reconhecida por quem eu sou, né? Com certeza vai se desenvolver um ser humano muito mais saudável e muito mais seguro de si, né? Eu acho que a gente já traz enquanto espíritos a coisa da rejeição, do abandono, e talvez já tenha essa tendência enquanto espíritos, né? Mas se eu já recebo um lar que me acolhe, isso já é muito mais favorável, né? Ao longo do desenvolvimento, eu vou ter muitas chances de rever isso em outras experiências, né? E se a gente educa uma criança, né, para a importância de ser quem ela é e que não há nada de errado nisso, né, é muito interessante. Às vezes eu recebo crianças aqui no consultório e aí, em pouco tempo a criança melhora. Por que será? Porque a terapia para a criança é uma terapia para o self. É um lugar em que a criança pode ser ela mesma, ela pode se experimentar, se experienciar sem recriminação. Claro que aí a gente vai entrar em alguns detalhes sobre educação, não é que tudo é permitido, mas é um lugar que a criança tem um continente para ser, né? Ao invés dela passar sempre por um julgamento, muitas vezes, né? Não faça assim, porque assim é feio, ou você não pode chorar, ou você não pode, não confie nas pessoas. Tem muita coisa que é passada, né, para a gente, pelo ambiente, pelos pais, pela família, às vezes na escola, e isso vai entrando dentro da gente de uma forma que lá na frente, quando a gente se torna adulto, a gente revive, né? Não é isso, Thaís? A gente revive essas questões não trabalhadas na infância. Então, eu queria já passar para uma outra pergunta, que é essa infância espiritual que a gente fala, que é a infância do espírito, ela é sinônimo de infância psicológica? E quando eu falo infância psicológica, eu posso estar trabalhando com um adulto, não é? Não necessariamente com uma criança. Desenvolve um pouquinho isso. Perfeito. A gente pode falar assim, né? Porque se a gente está falando de etapas de evolução, né? E que a gente vai chegar lá na fase adulta, às vezes com comportamentos infantis, uma dificuldade para passar para a etapa seguinte. Ainda muito egoístas, ainda muito infantilizados, ainda muito julgadores de nós e do outros, né, mostrando como a gente ainda está infantil no nosso desenvolvimento psíquico, né? Quando a gente vai chegar lá na velhice, né, a gente chega com a ilusão de que tudo se manterá como eu vivi até então, né? E na verdade não, é assim que a gente vê muitas pessoas mais velhas precisando rememorar muito seus feitos, né, adolescentes ou joviais, numa tentativa de se manter ainda assim, né? E numa etapa extremamente importante para o desenvolvimento,
Se a gente for pegar aquela imagem do Ouroboros, não sei se vocês conhecem, da cobra que morde o próprio rabo, Nilma traz essa imagem para a gente, e Jung usa ela, e o Jung também conta para a gente algo muito importante, que vai corroborar com essa imagem do Ouroboros, né, que é comparando a velhice com a primeira etapa da vida, que é a infância. Então, veja, se nós nascemos lá imersos no inconsciente, né, a cobra mordendo o próprio rabo, ao longo do nosso desenvolvimento enquanto seres, essa cobra vai se desenrolando, que é o tempo cronológico da nossa vida, para chegar lá na velhice, a cobra voltar, né, o rabo vai voltar para a boca da cobra, que é o momento em que a gente precisa voltar para esse inconsciente. Né? Então, se eu me preparei ao longo da vida, e aí que um preparo assim, do que a gente consegue, que é já dando importância para quem eu sou, para o meu processo de individuação, para o autoconhecimento, eu tenho mais chance de chegar na terceira idade e não sentir o baque da necessidade desse mergulho de volta no inconsciente, né? Agora, se eu passei uma vida imersa no externo, em dar conta, né, de dar para o mundo o que o mundo espera de mim, eu vou ter uma dificuldade enorme quando chegar esse momento. E o self vai pedir, né, que a gente mergulhe no processo. Então, é assim que a gente vê muita gente adoecer, depressão, né? Ou quando não é um evento interno, é um evento externo que abala a nossa estrutura, é uma doença, uma morte, né? Tudo porque os eventos que nós vivemos na vida são aqueles que nós precisamos para justamente amadurecer. Sair desse estado infantil e inconsciente, né? E mudar, né? Trazer esse homem velho para um homem novo que precisa surgir, né? Miriam, com você. Não, eu estou aqui quietinha, aqui absorvendo o que a Thaís está nos trazendo aqui, né? Então, na verdade, a infância espiritual nada tem a ver com a nossa idade cronológica, né? Que muitas vezes estamos idosos ou estamos já adultos, completamente inconscientes, né? Completamente infantis, né? Espiritualmente falando. Mas eu estive pensando aqui também, Thaís, na medida desse processo de evoluir, né? Psiquicamente, que tem a ver com amadurecimento, e até eu acho uma graça, e é totalmente verdade quando ela fala crescer dói, né? E nós vamos também vivenciando um outro processo quando a gente já está nessa expectativa de amadurecimento, que é a individuação, não é? Você pode nos ajudar como é que a entender melhor esse processo de sair da infância espiritual em busca de um processo de individuação já? O processo de individuação é uma meta, né? Acho que quando a nossa encarnação começa, né, a gente começa já a entrar nessa busca da individuação. E ela é muito melhor quando a gente está consciente de que existe esse processo dentro do que a gente consegue, né? Então, eu faço com que a minha individuação seja uma meta, um objetivo, né? Então, eu vivo esta encarnação não para esta apenas, mas com a ideia de uma vida espiritual. Então, eu começo a ler as questões da vida de forma muito simbólica. Eu saio daquele vitimismo, né, infantil, do porquê comigo, o que eu fiz para, nossa, por que será que é comigo? Eu gosto de pensar que a gente começa a ficar curioso, né? Curioso com o nosso próprio processo, né? E se a gente está curioso com o nosso próprio processo, a gente olha para o processo do colega ao lado e fica curioso em vez de julgador, né? Porque se eu compreendo que o processo de individuação para o meu progresso espiritual é único e intransferível, né? Tudo se torna simbólico. Olha o nível de complexidade mental que já é exigido, né? E eu olho para o vizinho e penso, nossa, que curioso esse caminho que ele pegou, né? Onde é que isso vai dar?
não com um olhar de julgamento, mas sabendo que cada um vai ter o seu processo para viver e que ele não é igual, né? E aí passa por um aprendizado, né? Porque eu não só olho para mim, para o meu processo, com curiosidade, o que a vida quer me ensinar, que caminhos eu devo tomar para cumprir com o que eu planejei para aprender nessa vida, como eu também posso me utilizar dos processos de quem está à minha volta, né? Observando, nossa, olha como essa pessoa passa por isso, como eu passaria por isso? Eu acho que é meio por aí, não, Thaís? Só um pouquinho, só pegando um gancho aqui seu, Ana, é interessante porque a gente vai aprendendo que a gente é único, né? Não tem nada semelhante. E, no entanto, às vezes a gente busca tanto ser igual a fulano, igual a cicrano, né? Acho que nesse processo de individuação a gente vai aprendendo que somos únicos, né? Pode continuar, Thaís, desculpa. Imagina, acho que foi ótimo. E é isso aí. E eu acho que quando a gente começa a olhar o processo de individuação assim, com curiosidade, a gente vai descobrindo tanta coisa fantástica a nosso respeito, né? Tanta coisa que foi, por exemplo, lá para a sombra, por conta de tudo que eu vivi e que não pôde ser até então, né? E se eu chegar ali na velhice, é um momento que tudo isso vai voltar, né? Então, tudo aquilo que eu reprimi vai voltar. Eu vou aprendendo com as minhas histórias de vida e a gente vai conhecendo tanta coisa a nosso respeito, que a alegria de viver vem. Né? Às vezes a gente percebe pessoas que passam a vida sem entender a alegria de viver e o propósito de vida. Né? A pergunta fica sempre no ar: por que eu estou aqui? Por que eu vim? Né? É de um lugar de muito vazio e de muita angústia. Né? E que se a gente começar a aprender com o nosso processo e com o processo do outro, a gente percebe que alegria e que bacana que é estar aqui. Né? E aproveitar todas essas oportunidades. Então, um ser que tem essa compreensão da importância do processo de individuação é alguém que naturalmente passa a se amar muito mais, né? Porque eu vejo coisas que não estão legais, que ainda precisam se modificar, mas eu também vejo muita coisa bacana. Eu já vejo muito potencial a ser desenvolvido, né, que talvez não possa ser nessa etapa da minha vida, mas lá em outra vai chegar um momento em que eu vou poder me dedicar a esse processo. Né? Então, assim, é uma troca, a gente aprende com as pessoas que estão ao lado, porém é intransferível. Cada um está no seu processo. Né? E se a gente for lembrar de Jesus, ele viveu o processo dele, ele viveu. Ele não delegou, né? Ele não passou adiante. E assim como outros grandes espíritos que a gente tem exemplo, como eles mostraram a firmeza do seu processo de individuação. Algo fundamental, reconhecer que aquilo é para mim, não é por acaso. Não é? Então eu me dedico àquele sacrifício que não é um sacrifício sem sentido. É um sacrifício recheado de sentido, porque o meu pensamento ele é lá adiante, é enquanto um ser espiritual, né? Quando você fala, me lembra Francisco de Assis, por exemplo, que fez o seu processo de individuação, ele era outra pessoa, né? E aqueles questionamentos todos que ele tem, né? Aquela falta de sentido no caminho que ele estava seguindo, faz ele mudar de rota e se sentir muito feliz, satisfeito, apesar de todas as dificuldades que ele viveu, as privações, né? E estar consciente de que aquele caminho era o seu caminho, né? Deixa eu passar para a Thelma, que eu tenho certeza que a Thelma também tem pergunta. Vamos lá. Eu achei interessante você colocar, Thaís, essa questão da gente saber o que o outro... ver o seu vizinho, né? Ver seu companheiro, ver as pessoas para você tirar a sua receita. Né? Então, você vai criar a sua receita para a sua individualização, para você crescer como pessoa. E buscar também esse olhar da criança, você aproveitar esse olhar infantil que você tem, que é esse olhar de
curiosidade do filósofo que quer saber das coisas e adotar na sua maturidade. É um processo assim, de enriquecimento nosso, né, Thaís? Queria passar a palavra para você. Ah, legal, porque assim, aí acho que a gente entra um pouco no arquétipo da criança, né? O que que a gente tem para aprender com a criança? E a criança faz na leveza. Por que que ela se desprende rápido? Porque é leve, né? E isso a gente não pode nunca perder, porque senão a gente chega na velhice rabugento, né? Olhando a vida com olhos pesados, né? Então, sim, eu gosto de pensar o processo de individuação assim, com a leveza que a criança vê as coisas dela, né? Porque aí eu acho que a gente apreende mais e aproveita, né, a oportunidade. Thaís, quem está começando a pensar sobre esse assunto? Nunca viu esse tema infância espiritual? Está começando aqui com o nosso bate-papo. Como é que ela pode se observar e saber em que estágio? Será que eu estou amadurecendo? Será que eu ainda estou muito infantil? O que a gente pode fazer no sentido de nos consultarmos para avaliarmos em que estágio estamos e que caminhada que vem pela frente? Nossa, vamos pensar, né? Eu acho que a gente somos todos infantis em alguns aspectos, né? Eu acho que quando a gente começa a se sentir muito vítima o tempo todo e não se responsabilizar pelo que aconteceu, porque tem sempre dois lados, eu acho que é um grande sinalizador. Acho que no momento em que a gente para refletir a situação e olhar para você na situação, já é um nível de maturidade muito grande. Então, eu me coloco na situação, né, como um ser atuante, não apenas como vítima, né? Essa compreensão ela é fundamental, porque senão a gente para no desenvolvimento, né? Se eu me sinto vítima, é do arquétipo da vítima, eu vou travar, né? Eu acho que um outro ponto para a gente pensar é como a gente tem se colocado, né? A que nível de disposição a gente tem para a vida. Então, isso é muito importante também, né? O meu nível de comprometimento com aquilo que eu vou fazer. Miriam, vamos lá, esse assunto aí te interessa. Não, ela pegou num ponto importante, nível de compreensão do comprometimento. O que é isso, Thaís? Eu estou começando agora nesse assunto. O que você está querendo me dizer? Eu acho que é o quanto a gente está disposto a se colocar na vida. A vida pede envolvimento, né? Eu acho que a vida pede envolvimento o tempo todo. Então, quanto a gente está disposto a se envolver com as pessoas? Vejam, é importantíssimo quando a gente se separa do coletivo, não é? Então, a separação do coletivo, surge o ser enquanto personalidade. Se eu não me desenvolvo, não me separo, não me diferencio desse coletivo, eu fico extremamente pobre enquanto ser humano, né? Eu crio personas e eu pouco coloco meu self a serviço da vida e do meu processo evolutivo, né? Então, essa separação... É o que os outros esperam de mim, né, Thaís? Que os outros esperam de mim. Ok. Aí eu não banco o meu processo de individuação, né? Eu não deixo a crise moral vir, que é a última etapa que Joana fala, né? Então, a gente passou pela emocional, pela mental, eu vou para o nível moral. Eu não deixo a crise moral surgir, que é esse contraponto que eu vou ter com a sociedade, né? De muitas vezes ouvir um não, você não pode ir por esse caminho não é o aceitável, mas eu sinto que é o meu caminho. É o caminho que eu preciso pegar. Então, essa questão ética, moral, ela fica muito forte. Se eu não me banco no meu processo de individuação, é esse o meu caminho, eu vou pagar o preço que ele tem, né? Eu não vou amadurecer. E a vida vai puxando a gente, vai colocando situações justamente que colocam à nossa prova esse poder, essa força, essa vontade, né? De construir o meu processo. Né? Então, eu acho que isso é fundamental. Às vezes a gente observa
na nossa vida ou na vida de outras pessoas, situações muito graves que se colocam, né? E você vê que ali tem aprendizado para ser feito e que a pessoa evita o aprendizado. Ela passa pela tangente, né? E quantas vezes a gente também não passa pela tangente na nossa inconsciência, né? E ali a situação acaba que a gente tem que refazer aquilo ali vem de uma outra forma, né? É uma forma da gente agir como criança, né? Não quero ver, me escondo, não boto uma venda, não quero ver. Acho que isso tem tudo a ver com estarmos nessa infância espiritual. A gente está caminhando aqui para o finalzinho do programa, Thaís. Thelma, você quer comentar mais alguma coisa? Não, só colocar que quando a gente está nesse período de infância, né, a gente gosta de terceirizar os nossos problemas, né? Vai lá buscar alguém, ai, mamãe, papai, né? Para assumir a nossa questão. E aí aí a gente não cresce. Ô, Ana, Thaís, oi, fala. não, estou só interrompendo hoje, mas é que eu acabei de pensar aqui que nesse processo, né, eu também me lembrei que a gente também cria fugas espetaculares, né, para não lidar, né? E a gente também tem que estar consciente quando a gente não quer lidar, qual é a fuga que geralmente a gente adota e justifica, né, para não lidar com aquela dificuldade. Pode seguir, Thaís. Não, agora eu queria deixar a Thaís com um recado final aqui para quem nos assistiu. Então, Thaís, você já deu uma dica de como observar em que estágio estamos, né? Não nos responsabilizando, não assumindo os compromissos. Que mensagem você deixa para quem ainda se vê nessa situação? A pessoa está começando, como todos nós, né? Estamos começando essa caminhada, para que a gente não se sinta muito martirizado de que ainda somos crianças ou que agimos como crianças em inúmeras situações, mas que a gente se comprometa com este amadurecimento espiritual. Deixa uma mensagem para nós. Eu acho que a primeira coisa é a gente aceitar, né? Espernear não adianta, né? Espernear como a criança faz. Eu acho que a gente aceitar o ponto que nós estamos. Às vezes as pessoas se queixam muito de cair no mesmo lugar. Espera lá, cair no mesmo lugar é o seu tema, né? É por isso que nós estamos aqui. A gente cai no mesmo buraco, dá a volta, cai no mesmo buraco. É um tema que provavelmente é o tema que você traz de muitas encarnações. E esse tema não vai se encerrar brevemente, né? Então, acho que aceitar que a dificuldade, o ponto que nós estamos, é o primeiro passo. Depois é essa vontade de caminhar aos poucos. Nós somos caminhantes. A gente caminha um pouco, cansa, para, faz como Santo Agostinho todos os dias, rememoro como foi o dia, o que eu posso aprender com o meu dia, no dia seguinte levanto, erro novamente, me culpo. A culpa, ela é extremamente importante para o nosso processo de individuação, porque ela nos mostra a nossa vontade de ser diferentes, né? A questão que a culpa, ela se torna um problema quando a gente não sai dela. Mas a culpa ela é extremamente importante, porque, poxa, eu quero muito melhorar, eu quero muito crescer, então é óbvio, eu vou me sentir culpada diante de algo que eu fiz que não foi legal. Mas, em seguida, eu continuo caminhando, né? A gente está se aperfeiçoando a cada experiência, a cada momento, e que existe beleza em todo esse processo, né? Se a gente olha com gratidão, de forma simbólica, né, com um olhar generoso de curiosidade, vamos lá, vamos ver o que eu vou conseguir fazer a partir de agora, né? Eu acho que a vida fica um mistério gostoso de se viver. Eu até encarei agora, depois da fala da Thaís, os desafios de forma mais leve. Né? Estamos tentando aqui amadurecer, estamos aqui tropeçando, ainda estamos com aqueles complexos infantis lá de trás que a gente está tentando resolver nesse momento. Então, a vida realmente se torna uma aventura, né? Para que a gente não chegue lá no final, nessa velhice, como você falou, cheio de arrependimentos, cheio de mágoas, cheio de vitimismo, né? A vida não me deu aquilo que eu quis.
e com esse comportamento que vai nos levar ao mundo espiritual de uma forma assim, né, não muito positiva. Então, que a gente possa aprender aqui, porque estamos com este compromisso, né, viemos para cá, encarnamos, para aprendermos. Então, que a gente aceite ainda as nossos momentos infantis, mas que a gente procure avançar sempre, né? Thaís, super obrigada pela sua participação. O tema foi escolhido a dedo para você, porque a gente sabe que você trabalha com crianças, então você entende muito desse mundo da infância, que nós tratamos aqui de alguma forma, né? E Miriam e Thelma também, obrigada pela participação de vocês. Para todos vocês que nos assistiram, fica o nosso convite para você se inscrever no nosso canal da Comunhão Espírita no YouTube, acessar nossa playlist, tem muito assunto interessante lá, e nos acompanhar. Nós vamos ao ar todas as quintas, às 19 horas. Então, muito obrigada e até a próxima.